Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 21 ao versículo 28. Vamos lá? Olha o que diz aqui a partir do versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Observa na tela aí, olha esse versículo bem atentamente aí. Observe. Jesus fala desde o início do versículo 21, ele vai dizer assim, ó. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário. Necessário o quê? Ele vai falar primeiro, são 4 coisas. Ele vai falar a primeira coisa, que ele fosse para Jerusalém. Então ele tinha que ir para Jerusalém. Talvez os discípulos aí, olhando assim, ir para Jerusalém, presta atenção aqui agora. Olhando assim, tipo, Jesus tem que ir para Jerusalém. Mas em Jerusalém já estava acontecendo alguns problemas, algumas dificuldades ali. Talvez os discípulos olhavam assim e falavam assim, rapaz, Jesus já fez uma multidão já se aproximar dele, está seguindo ele, e os líderes ali não estão gostando muito não. Mas aí Jesus não vai falar apenas isso que é necessário ir, Jesus vai dar detalhe do porquê que é necessário. Olha na tela aí de novo, olha aí o versículo, de olho na tela. Aí ele vai dizer bem assim, ó, era necessário que ele fosse para Jerusalém, aí o próximo que? Sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões. Aí já vem o que? Um sofrimento. Talvez os discípulos olhando isso falando assim, meu Deus do céu, esse negócio vai pegar. Aí vai dizer bem assim, vai sofrer muitas coisas na mão dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas. Aí ele vai dar outra informação. Qual era a informação? Fosse morto. Nesse momento, eu no lugar dos discípulos, vou falar sinceramente. Talvez quando Jesus falasse assim, olha, é necessário que eu vou para Jerusalém, é necessário que eu sofra, ali eu já começava a ficar angustiado. Meu Deus do céu, como assim é necessário sofrer? Aí quando Jesus falou bem assim, e fosse morto, ele ser morto, eu acredito que a próxima coisa que Jesus ia falar, eu não ia conseguir ouvir mais. E talvez foi isso que aconteceu com Pedro. Talvez foi isso que aconteceu com os discípulos, que quando Jesus falou bem assim, e é necessário que eu seja morto, no lugar dos discípulos, eu ia falar bem assim, meu Deus, eu vou ficar sem o meu mestre, eu vou sofrer demais, o que será de mim? Só que Jesus não parou aí, Jesus continua bem aí, olha na tela aí, e no terceiro dia ressuscitasse. Então nesse momento Jesus fala que ele é necessário ir em Jerusalém, é necessário sofrer, é necessário morrer, e que era necessário ele ressuscitar, ele iria ressuscitar. Mas será que eles deram ouvido a isso? Provavelmente eles ficaram desesperados. Olha o que Pedro fez quando ouviu isso. Versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Observa que Pedro, ele chama Jesus o que é a parte. É como se Pedro fosse lá, passasse o braço assim no ombro de Jesus e falou, ô Senhor, vem aqui à parte, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero falar na frente dos discípulos não, mas vem cá. Aí começou o que? Repreendê-lo, dizendo que Deus, ainda colocou o nome de Deus no meio, que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum iria lhe acontecer. Pedro, nesse momento, provavelmente ele estava achando que estava fazendo alguma coisa de errado, provavelmente ele não estava achando isso, provavelmente ele estava achando que estava fazendo um favor para Jesus. Provavelmente ele estava pensando que Jesus estava tomando uma decisão errada. Ele pode ter se preocupado com Jesus, ele pode ter se preocupado com ele mesmo, porque ele ia ficar sem o seu mestre, então ele se preocupou com ele mesmo. Provavelmente a preocupação com ele mesmo também é o quê? Se o nosso mestre vai sofrer, a gente vai estar lá, e se o nosso mestre vai morrer, é capaz de a gente morrer junto. Então Pedro vai lá e repreende, mas também por quê? Porque Pedro não estava entendendo. Pedro estava mais ligado que na terra do que no céu. E é isso que Jesus vai explicar. Olha o versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. E o que me chama muita atenção nesse versículo é que Jesus fala com Pedro assim, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens.
Então Pedro estava levando as coisas das coisas mais terrenas, as coisas mais humanas, do que o propósito de Deus. Estava escrito que o Messias tinha que sofrer. E Jesus o tempo todo estava explicando isso para eles, voltando e relembrando que tinha isso na palavra, o que era necessário. Mas a vontade de Pedro não era o propósito de Deus. Você sabe por quê? Muitas vezes, no propósito de Deus, no meio do caminho para a gente cumprir o propósito de Deus, tem um sofrimento. Tem algo que a gente vai ter que abrir mão. Jesus teve que abrir mão da sua própria vida. Jesus teve que abrir mão do seu próprio conforto. Jesus teve que abrir mão da segurança, porque ele tinha o propósito em Deus. Qual era o propósito? Isso aí. Ele tinha que ir para Jerusalém, ele tinha que sofrer, ele tinha que morrer e ressuscitar. Mas Pedro olha assim, sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, fulano de tal está sofrendo, então não é de sofrimento, não é de Deus. Mas na verdade, o propósito muitas vezes vai vir um sofrimento no caminho. Como eu disse no outro vídeo, ó José do Egito, ele teve o sofrimento, os próprios irmãos o abandonaram, jogaram na cisterna, depois tiraram, venderam como escravo, depois ele foi comprado, estava servindo uma casa, aí a mulher do seu dono deu em cima dele, ele correu, aí ela denunciou dizendo que ele que tinha dado em cima, aí foi preso, ficou na prisão, aí revelou o sonho do copeiro, né, e do padeiro ali, e aí esqueceram dele por um tempo, daqui a pouco lembraram de novo, e ele revela o significado do sonho de Faraó, e ele vira o que? Governador. E depois a própria família que estava longe foi até ele, e ele disfarçado, fazendo de conta que não é ele chora e tudo, e quando ele revela, os irmãos ficam com medo. E eles falam assim, ó irmãos, não se preocupe não, tudo que aconteceu foi como se estivesse empurrando ele para o propósito. E muitas vezes as coisas difíceis da nossa vida vai nos empurrar para o propósito de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia fala que ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Nós muitas vezes não entendemos, mas lá na frente a gente entende. E você já observou que toda vez que a gente passa por uma dificuldade, depois que a gente passa por essa dificuldade, enfrenta e consegue vencer, a gente tem uma experiência nova, a gente tem uma experiência para contar e também dar conselhos para as pessoas. As pessoas vão te pedir conselho e você vai ter mais propriedade. Ah, pastor Diego, eu não quero passar por isso. Quem é que quer passar por dificuldade? Ninguém. Mas assim é a vida. E aí, o foco maior é o quê? O foco maior que nós temos que estar ligado nas coisas de quê? De Deus. E o que Jesus falou, olha aí no versículo 23 de novo, no finalzinho, porque não leve em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. E o versículo 24 vai dizer assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus falou que quem quiser seguir ele tem que fazer o quê? Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Observa que nós estamos acostumados a ser cristão, ser crente. Que tipo de crente? Aquele crente que vai para a igreja no domingo, lê a Bíblia na igreja, escuta ali a reflexão que o pastor ou o pregador vai estar trazendo ali naquela noite. Só que Jesus, ele não chamou a gente para ser crente, crente, apenas cristão. Cristão, que quer dizer imitador de Cristo. Na verdade, Jesus nos chama para ser discípulos. Ele diz, vão e façam discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele fala que nós devemos fazer discípulos, e na verdade nós temos que ser discípulos dos discípulos, e na verdade discípulo de Jesus, o que é isso? É ensinar e fazer aquilo que Jesus fez, buscou em fazer, ensinar a palavra, ganhar almas, se esforçar cada vez mais para fazer a obra do Senhor. Porque quando nós nos olhamos como crente, a gente olha assim, só quem deve fazer o evangelismo é o pastor, é o missionário, é o levita, é o diácono, é o presbítero. Eu não, eu sou banco, eu não devo fazer nada, eu estou indo lá. Fica parecendo que a gente está igual em uma empresa, fazendo o quê? Só batendo o cartão e voltando para casa. Mas na verdade nós temos que ser crente no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias da semana, mas sendo o quê? Discípulos. E discípulo faz o quê? Discípulo, ele vai se tornando mestre e vai fazendo mais discípulos para ir multiplicando. Então a nossa mente ela tem que mudar nesse ponto de vista. Que quando Jesus fala bem assim, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque nós estamos o quê? Nos transformando em discípulo de Jesus. Então nós vamos abrindo mão de coisas que nos atrapalham a seguir Jesus.
Porque, principalmente nesses últimos anos, o que tem acontecido? Principalmente muitos famosos estão dizendo que se converteram, mas continuam com a mesma vida. A mesma vida. A vida que levava antes de se converter. Se bebia, continua bebendo. Se fumar, continua fumando. E se faz várias outras coisas, continua fazendo outras coisas que a palavra diz que nós não devemos fazer. E não quer mudar de vida porque acredita que Jesus tem que aceitar como é que ele é e continuar assim. E sim, Jesus nos aceita como nós somos, mas Jesus não espera que nós venhamos continuar da mesma forma. Porque a Bíblia fala que quem é santo santifique mais. O que é isso? Em continuidade e santificação. E quando diz aqui, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, é tipo assim, ó, negue a si mesmo, negue as suas próprias vontades e busque a vontade de Jesus. Negue aquele tempo que você está se doando para uma diversão sua. Não é que divertir é pecado, não é isso não. Mas muitas vezes a gente trabalha, se diverte, faz um monte de coisa, mas buscar Jesus e deixa por último, o último lugar. E não busca Jesus, não ora, não lê a palavra, não participa das programações da igreja, não evangeliza as pessoas e não tentam fazer alguma coisa que agrada a Jesus. Então nós temos que fazer, a começar por mim. Nós temos que fazer isso, nós temos que negar a si mesmo. E quando fala, tome a sua cruz e siga-me, a sua cruz não é a outra pessoa que você está carregando, não. A sua cruz quer dizer porque você está abandonando o pecado e está buscando o Senhor cada vez mais. E olha o versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Então perder a sua vida é o quê? É abrir mão do seu eu. Eu para buscar Jesus eu tenho que abrir mão disso aqui, isso aqui. Pastor, o que eu tenho que abrir mão? Busque ao Senhor, ore, converse com Deus, você vai ver. Ele vai te mostrar o que você tem que abrir mão. Versículo 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Observa que o versículo 27, ele deixa bem claro que vai ter pessoas que vão receber alguma retribuição diferente das outras. Pastor, quer dizer que além de ir para o céu, além de estar com Cristo no final de tudo, vai ter alguma coisa diferente? Vai. A Bíblia está dizendo no versículo 27, olha na tela de novo, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e agora ele vai dizer bem assim, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Você quer receber uma boa retribuição? Faça obras para o Senhor. Você pode ter certeza que ele não vai esquecer, você pode ter certeza que ele não vai ficar em dívida, você pode ter certeza que ele vai retribuir conforme as nossas obras. Quem disse isso foi Jesus, está escrito e armazenado aí nos mostrando através da palavra de Deus. E agora nós vamos ver o versículo 28, finalizando esse capítulo, que vai dizer o quê? Em verdade lhe digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Nesse momento, quando Jesus fala isso, não quer dizer lá sobre Apocalipse, sobre o final de tudo. Provavelmente Jesus fala que alguns que estão ali não vão morrer até ver, que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Provavelmente Jesus estava falando de todo o processo que ele passou aqui na terra e o envio do Espírito Santo, porque Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus ficou 40 dias com os discípulos. Depois que ele partiu, ele falou para que eles ficassem juntos, intercedendo, orando. Aí depois de 10 dias, enviou o Espírito Santo. Então, provavelmente, Jesus falou bem assim, tem muitos que estão aqui, não irão morrer até que aconteça isso, que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E só lembrando, os vídeos não acabam por aqui, ainda tem mais vídeo, tem mais capítulos, tem mais evangelhos, tem cartas mais para frente aí, que nós vamos estar fazendo bastante conteúdo. Aí você me pergunta, pastor, como é que eu vou ficar sabendo quando sair vídeo novo? Se você não é inscrito, é só entrar aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho como todos, para toda vez que sair notificação, você vai o quê? Vai ser lembrado aí no seu aparelho. E aqui tá as playlists também dos outros vídeos que talvez você não assistiu ainda. E se você assistiu, assista de novo, estude mais um pouco, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.